Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus é o alicerce para a nossa vida cristã. É a rocha firme sobre a qual construímos a casa da nossa fé, esperança e amor. Quanto tempo da sua vida você reserva para escutar, refletir e rezar a palavra de Deus? Ela é a regra de fé para a nossa vida. Não podemos prescindir da escuta atenta, da reflexão, oração e da procura por colocar em prática a palavra de Deus. Por isso eu te convido neste momento especial a abrir o seu coração, deixar que esta semente da palavra de Deus possa encontrar um solo fértil, para que ela germine, cresça e produza muitos frutos na sua vida, na vida de sua família e de toda a sua comunidade. Vamos escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Eles ficavam pasmados com o seu ensinamento, porque falava com autoridade. Encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro, que se pôs a gritar fortemente: Ah, que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o conjurou severamente: Cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. O espanto apossou-se de todos, e falavam entre si: Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros, e eles saem. E sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, contextualizando um pouco esse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir, é logo após Jesus fazer o seu discurso inaugural na sinagoga de Nazaré, onde ele toma o livro do profeta Isaías e assume para si aquela profecia, dizendo qual era a sua missão. E neste momento Jesus sai e vai para Cafarnaum, e ali em Cafarnaum acontece este episódio que nós terminamos de ouvir. Portanto, é o início do ministério de Jesus na Galileia, é o início do seu ensinamento. E como nós sabemos, o ensinamento de Jesus, ele sempre vem com palavras, mas acompanhados de um gesto concreto. E como sempre dissemos, é importante que aprendamos com Jesus esta forma de ensinar. Ensinar com palavras, mas que as palavras sejam acompanhadas de um gesto concreto de libertação e salvação das pessoas. Vamos fazer a nossa reflexão deste Evangelho, compreendendo a missão de Jesus, de modo que ela ilumine e nos ajude a compreender a missão de cada um de nós. Bem, o trecho que ouvimos começa dizendo: Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava-os aos sábados. Primeira coisa, é bonita a gente perceber que o Filho de Deus, o Messias esperado por Israel, começa a sua missão pela Galileia. A Galileia, como nós sabemos, é a região de periferia religiosa daquele tempo. O centro religioso era na Judéia, Jerusalém. Poderíamos imaginar como era também a expectativa do povo de Israel naquele tempo, que o Messias começasse a sua missão justamente pelo centro religioso, Jerusalém, na Judéia. Mas não, o Messias inicia a sua missão, o seu ministério, na periferia religiosa, na Galileia. E depois é importante a gente perceber que se tratava de um dia de sábado. Como sabemos, o modo com que os chefes religiosos se relacionavam com o sábado acabava oprimindo as pessoas em vez de libertar, que era o verdadeiro sentido do sábado. E Jesus devolve o verdadeiro sentido do sábado.
Jesus está ensinando. Esta é a sua missão. A gente vai perceber ao longo de todo o Evangelho como que Jesus gasta o seu tempo para ensinar as pessoas. Jesus é o grande pedagogo, gasta tempo para ensinar as pessoas sobre as coisas do reino de Deus. Portanto, o Evangelho continua dizendo: eles ficavam pasmados com o seu ensinamento porque falava com autoridade. O ensinamento de Jesus é diferente do ensinamento dos mestres daquele tempo, diz o Evangelho, porque ele ensinava com autoridade, todos ficavam pasmados com o seu ensinamento. E por que o ensinamento de Jesus tem autoridade? Porque, de fato, Jesus ensina e dá sinais concretos do ensinamento que ele dá. Não é um ensinamento meramente teórico. Ele fala, mas a sua fala vem acompanhada de um gesto concreto, na prática. Jesus mostra o seu ensinamento na prática. Portanto, não há distância entre aquilo que Jesus fala e aquilo que ele faz. Por isso, o que ele diz tem, de fato, autoridade. Todos ficavam pasmados com a autoridade do seu ensinamento. Isso vale também para nós hoje, vale para a igreja hoje. A igreja perde credibilidade quando aquilo que ela fala, aquilo que ela reza, aquilo que ela prega, não é aquilo que, de fato, acontece na prática. E quando eu falo igreja, eu estou falando de cada um de nós. Aquilo que nós rezamos, muitas vezes não é aquilo que nós vivemos e praticamos. Então, Jesus ensina que a autoridade do nosso ensinamento vem justamente da capacidade de fazer com que a nossa fala e a nossa oração seja acompanhada de uma prática de vida concreta. Em seguida, diz o Evangelho, encontrava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio impuro que se pôs a gritar fortemente. É importante a gente recordar que no Evangelho, sempre que aparece alguém possuído por um demônio, é sinal de escravidão de alguém que está tomado pelo mal. Muitas pessoas ainda hoje são tomadas pelo mal e precisam ser libertas por Jesus. Jesus não é indiferente a quem está aprisionado com algum tipo de mal. Por isso, Jesus, diante destes, manifesta a sua força e o seu poder. Portanto, o Evangelho mostra que este homem estava ali e começa a gritar: que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para arruinar-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. É curioso porque mesmo o espírito impuro reconhece a identidade de Jesus. Mesmo o espírito impuro sabe que ele é o Filho de Deus. Por isso, o poder de Jesus é maior do que a força do mal. A força de Jesus supera qualquer tipo de mal no mundo. Não só no passado, mas hoje também. Nós cremos que a luz, a força de Jesus é mais forte do que qualquer tipo de mal no mundo. Por isso, estando com Jesus, podemos vencer qualquer tipo de mal no mundo. Jesus poderia se deixar levar e inflar de orgulho pelo reconhecimento deste espírito impuro, mas o Evangelho diz que Jesus conjurou severamente: cala-te e sai dele, porque Jesus sabia quem era aquele espírito. Por isso, o conjura e mostra a sua força sobre o mal. Cala-te e sai dele. É sinal de libertação. Tanto que o Evangelho vai dizer: e o demônio, lançando-o no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal algum. A autoridade de Jesus sobre o mal não prevalece. A força de Jesus é maior do que qualquer tipo de mal. E nós cremos nisso e precisamos renovar aquilo que nós cremos. Afinal de contas, não podemos permitir que o nosso pensamento aceite que o mal será mais forte do que a força de Deus. Então, se alguém de nós está tocado por algum tipo de mal, precisamos ter esta confiança que Jesus pode nos libertar de qualquer tipo de mal. A sua força é maior do que o mal deste mundo. Por isso, o espanto apossou-se de todos e falavam entre si. Que significa isso? Ele dá ordens com autoridade e poder aos espíritos impuros e eles saem deles. E a sua fama se propagava por todo lugar da redondeza. É o reconhecimento da autoridade de Jesus, mostrando que o bem sempre vence o mal. Portanto,
Jesus liberta aqueles que estão possuídos por algum tipo de maldade. Portanto, meu irmão, minha irmã, se há algum tipo de mal que te atinge, creia, a força e o poder de Jesus pode nos libertar de qualquer tipo de mal. O bem é sempre mais forte que o mal. Por isso, Jesus tem autoridade para libertar as pessoas dos espíritos impuros. Deixemos que este Evangelho nos impulsione e nos encoraje a lutar contra o mal deste mundo, unidos à força de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos concluindo com muita alegria, mas este nosso encontro no dia de hoje, ao redor da Palavra de Deus, onde nos mostra Jesus realizando o seu ensinamento. E o seu ensinamento acontece de forma prática. Jesus fala, mas Jesus realiza gestos concretos de libertação, de cura e de salvação na vida das pessoas. Por isso vamos nos dirigir ao Divino Pai Eterno com o coração cheio de gratidão e fazer a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, misericórdia e ternura, te agradecemos pela oportunidade de hoje de acolher esta mensagem do Evangelho que nos encoraja a olhar para frente e saber que o mal não prevalece sobre nós. A força do bem, provinda de teu Filho Jesus, nos ajuda a superar todo tipo de maldade no mundo de hoje. Obrigado, Pai Eterno, e te pedimos a luz do teu Espírito Santo, para que sempre sejamos fiéis aos ensinamentos de teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.